Os brasileiros sofrem com o excesso de impostos e as dificuldades do sistema tributário nacional. E diante desse cenário, é praticamente unânime a opinião de que uma reforma é necessária. Mas as propostas em debate no Congresso Nacional ainda dividem opiniões. E sobre esse projeto e as dificuldades que os estados podem enfrentar, conversamos agora com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Governador, bem-vindo mais uma vez ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos os telespectadores e que nos acompanham aí pela rede social. Até ressaltei antes de chamá-lo, né, governador, o quanto a reforma é necessária, mas ainda divide opiniões em relação ao texto preliminar que já foi apresentado. Entrevistamos nesta semana o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que defende essas medidas que estão sendo apresentadas, acreditando que é sim uma forma de simplificar o sistema tributário brasileiro e, com isso, ajudar a fomentar a atividade econômica aqui no país. Já o senhor é crítico de medidas que estão sendo defendidas. Queria te ouvir sobre isso. O que é que está errado nessa reforma tributária em discussão? Bom, primeiro é que ninguém sabe o que realmente a reforma deseja. Não tem nenhuma simulação. É tudo na tese do achismo. O que realmente está incluído na reforma tributária de toda a arrecadação do país, de mais de 2 trilhões e 400 bilhões, se restringe a menos de 1 trilhão de reais. O que é mais importante, o comprometimento da arrecadação é exatamente nos estados e municípios, somando exatamente 65% da arrecadação dos estados e municípios, e da União apenas 35%. Ora, Lívia, se o responsável pelo custo Brasil é a tributação do governo federal, por que então não iniciar um processo de reforma tributária sobre os tributos do governo federal e, a partir daí, levar, com a experiência já constatada, esta realidade para estados e municípios? Agora, ao invés de mexer na arrecadação do governo federal, aí tem uma tese aonde, como eu costumo dizer, um iluminado dá conta de mexer na tributação de 5.575 municípios, 27 entes federados, e saber o que cada um vai receber sem conhecer a realidade de cada estado e de que maneira o estado tem um potencial para crescer ou não. Complemento essa tese que estou dizendo. Anteontem eu recebi um telefonema de um empresário, é um grande empresário no meu estado de Goiás, que sem dúvida nenhuma faz um dos maiores investimentos na área da indústria farmacêutica, que nós no Brasil passaremos a ser o primeiro lugar na América do Sul, tá certo? Dizendo a mim que sentia muito, mas que até que chegássemos ao fim, ele realmente iria parar os investimentos na minha cidade de Anápolis, no Distrito Industrial, que é o maior polo farmacêutico que tem no país, farmacêutico no país. Bom, isso tudo eu estou lhe relatando um fato específico. Para se ter uma ideia, nós fizemos um trabalho também, não no achismo, mas com dados do governo federal, buscando exatamente as empresas que dependem de importar ou de comprar de fora produtos, ou dependem de vender 100% a sua produção para outros estados, ou se não, que dependem de todos os dois. Goiás levantou, nós chegamos a 656 indústrias, em 160 municípios, nos levando a uma possibilidade de perda de mais de 111 mil empregos no estado de Goiás. Então, o que a gente precisa de primeiro esclarecer à população é que ninguém é contra. Agora, não é possível que um texto que foi elaborado, tá certo, pelo secretário do Ministério, esse texto ele seja ali consagrado, ninguém pode
contestá-lo. Ele ali quem tiver contra é contra a reforma tributária no país, quem está contra é rotulado como retrógrado, que não quer ver o Brasil crescer, nem nada. Essa tese não procede, tá certo? Nós não podemos demonizar aquilo que existe, que pode ser simplificado, e querendo buscar uma experiência que nós não conhecemos, não tem, repito, nenhuma simulação. Todos os dados que eles apresentam, nós buscamos dados concretos e mostramos que são inverídicos. Mas o Estado vai crescer em torno de 2,5% até 3%. Não existe isso em nenhum país que implantou o IVA. Mas aí tem a Argentina. Aí eles falam, olha, mas tem a Índia. E a Índia implantou e está... Por favor, as pessoas precisam de ler. A Índia não cresceu porque implantou o IVA. A Índia cresceu porque pegou todos os jovens do seu país, aqueles que eram bem dotados, e levou para a Europa, levou para os Estados Unidos, buscou tecnologia, bem de capital, pesquisa, e aí sim, baseado na educação, que a Índia se transformou numa potência hoje. Da mesma maneira a China, como outros países asiáticos. Não é porque tem o IVA, não é porque tem ali a tributação no destino que mudou o perfil de um país. Então nós precisamos de deixar de estar maquiando dados e de dar interpretações que não sejam corretas. Então eu sei o que é governar um Estado que tem hoje um crescimento de 6,6% do PIB do ano passado, enquanto o Brasil teve 2,9%. Tá, governador. Então não pode querer comparar a realidade do nosso Estado com outros. Agora, cada Estado tem o seu momento. E a política não pode ser de garroteamento do crescimento e do potencial de cada Estado. Sim. Então, eu concluo dizendo que eu, como governador do Estado, e todos os meus pares governadores, nós temos a responsabilidade, pelo voto que recebemos, pelo mandato que temos, de defender. Eu não abro mão de defender o Estado de Goiás, porque eu estou aqui pelo voto e o que a população do Estado espera de mim, com dados concretos para debater cada um dos assuntos, porque realmente eu estudo e busco da minha assessoria uma análise técnica qualificada para poder dizer, Lívia, o que eu estou dizendo a você neste momento do jornal da Jovem Pan. Governador, a gente segue falando sobre reforma tributária. Peço licença rapidinho, só para dar as boas-vindas a quem está chegando agora aqui ao Jornal Jovem Pan, que estava acompanhando a Voz do Brasil na nossa rede de rádios. Bem-vindo, bem-vinda. Estamos falando com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a respeito da reforma tributária que está sendo construída na Câmara dos Deputados nesse primeiro momento. Agora, governador, falando dessa questão que o senhor levantou para a gente sobre a sustentabilidade dos estados e municípios, a autonomia desses entes federativos, essa medida que foi apresentada nesse relatório preliminar de se criar um IVA dual que tenha uma base federal e uma base subnacional. E essa ideia de se criar um fundo de desenvolvimento regional para amortecer essa transição para imposto único para esses estados e municípios, isso de alguma forma, essas questões, de alguma forma não ajudariam a resolver essas questões que o senhor levantou, esses problemas? Vou voltar a este assunto, então, se levarmos para o dual. Primeiro, a mesma reação que os estados têm de não serem amanhã tutelados por uma coordenação nacional que vai arrecadar e saber como deve distribuir para cada estado e cada município, que eu chamo de um iluminado, tá certo? Os municípios também não aceitam ser tutelados pelos estados. Tanto é que, no dia da votação, que está sendo prevista para julho, o movimento dos prefeitos é exatamente fechar as prefeituras de muitos estados do Brasil, de milhares de municípios do país em vários estados. Então,
os municípios também querem ter a sua independência. O que eu estava dizendo é que hoje mesmo eu tive a oportunidade de conversar aqui, recebi a visita para discutir aqui o PPA da ministra Simone Tebet. Estávamos discutindo sobre a importância da iniciativa, da capacidade criativa do gestor. E eu dizia a ela que ela teve a sensibilidade, ela teve a competência de, ao ser prefeita de Três Lagoas, fazer algo inédito. Levar ali uma indústria de celulose que nunca existiu fora da região litorânea. E ela conseguiu e transformou o Mato Grosso do Sul por uma iniciativa dela. O que não será possível mais se nós implantarmos esse modelo. Porque é um modelo que vai nos impor regras, no sentido de, olha, você tem essa parcela, você tem essa mesada, se ocupe dela. E nós não fomos eleitos para exatamente gerir mesada que deve ser repassada, destruir o potencial e a capacidade de cada estado, de cada município, inibir a capacidade gestora e criativa de cada um dos representantes do executivo no nosso país. Então, além do mais, eu complemento dizendo que essa tese, ela em nada vai atender, porque existe a reação. Segundo ponto, Lívia, que você coloca. Olha, nós teremos um fundo de desenvolvimento regional. O secretário está prevendo de 3% a 5%, de 40 bilhões a 60 bilhões, mais ou menos, para que isso seja repassado para compensar situações críticas. Só Goiás, Lívia, são 14 bilhões de reais. Só Goiás. Então, como é que um fundo de, vamos dizer, o máximo que eles preveem, 60 bilhões, vai poder contemplar a necessidade de atender os incentivos fiscais para que as indústrias fiquem nos estados? Então, o que é importante, que é fundamental no debate, não é apresentar a ideia, é saber como aquela ideia pode ser implantada, e os entes federados não serão amanhã, tá certo, inviabilizados em decorrência de uma reforma tributária. Ou seja, se propõe, tá certo, uma reforma tributária e inviabiliza os entes federados. Eu nunca vi isso na minha vida. Quer dizer, isso é algo que, mas existe na França. Não, tudo bem, existe. Agora, qual é o comparativo que tem com o Brasil? Zero. Agora, de repente, você demoniza tudo que tem hoje e diz, não, o perfeito agora é esta aqui. É esta proposta que está criada por um secretário e está sendo analisada pela Câmara dos Deputados. E nós, gestores, e nós que somos responsáveis por responder desenvolvimento regional, saúde, programas sociais, educação, segurança pública, toda a parte de logística, com quem fica essa responsabilidade? Sim, sim. Qual é a função do governador? Sim. Ou seja, ele estará lá simplesmente para, olha, chegou isso aqui de mesada. E agora? Essa mesada é essa aqui. Mandar para o orçamento, para a Assembleia, para quê? Se já está tudo fatiado. Sim. Então vamos esperar de Brasília, que pode vir o fundo de Brasília. Mas o fundo não deu. Então, resumindo, tá certo? Vai ser o maior número de judicializações que vai se assistir no país. Essa é a verdade. Todo mundo. Por exemplo, se essa empresa de Anápolis não continuar investindo, eu vou judicializar. Perfeito. Eu estou perdendo emprego. E, além do mais, é na minha cidade. Quer dizer, é possível aceitar isso? Não. Ao constatar que não vai ter continuidade a obra em Goiás, eu vou judicializar. Eu vou perder empregos? Sim. Então, onde é que está levando, tá certo, a tranquilidade para os estados e municípios com esta reforma proposta? Por que não começam pelo governo federal? Sim. Por que não? Agora, governador, esclarecidos esses pontos, essas preocupações,
dos governadores de estado em relação à reforma tributária. Rapidinho para a gente fechar, que o nosso tempo infelizmente já acabou. O senhor está acompanhando essa questão, essas cobranças do União Brasil para mudanças no Ministério, para a substituição de Daniela Carneiro, uma vez que ela pediu para sair do partido, pediu a desfiliação. O senhor concorda que é preciso, nessa situação, que haja essa substituição? E o mais cotado até o momento, que é o deputado Celso Sabino, seria uma boa indicação para ocupar o cargo, na sua opinião? Olha, eu tenho deixado muito claro que a posição do União Brasil é uma posição de total independência para deliberar nas votações matérias que tenham exatamente aquilo que o partido defende, sem ter que criar nenhuma vinculação por obrigatoriedade por ocupar mandatos. Posso dizer a você que no governo do ex-presidente Bolsonaro, o partido tinha à época também 3 ministros e o partido sempre teve a independência de votar da maneira com que achou que deveria votar cada uma das suas matérias. Então, esse é um assunto da alçada da Executiva Nacional e também das lideranças na Câmara e no Senado, mas como governador do estado eu posso dizer que isso aí, seja lá quem vier a ocupar este ministério, não tenha vinculação de inibir ou de poder amanhã o partido ter que abrir mão das suas convicções e daquilo que ele acredita ser o melhor para o país. Bom, queria agradecer a entrevista, governador de Goiás, Ronaldo Caiado, nesta noite de sexta-feira. Sempre digo, governador, bem-vindo sempre. O espaço está aberto sempre para o senhor aqui no Jornal Jovem Pan. Ótimo fim de semana, boa noite. Boa noite, muito obrigado e agradeço mais uma vez a Jovem Pan para nós realmente colocarmos essa matéria que é tão relevante, que deve entrar na pauta, que é um direito que tem, é o presidente que pauta e aquilo que for o resultado do painel, eu, como sempre fiz na minha vida no parlamento, eu me curvarei à decisão da maioria. Mas até lá, trabalharei intensamente para que o meu estado não seja penalizado. Muito obrigado e boa noite. Boa noite.